Olá, você pode acompanhar aqui o Jornal da Record News diariamente, na nossa Record News, logicamente, aí no seu tablet, no seu celular, computador. Uma vez que nós estamos em multiplataformas, você pode também ver pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, meu Instagram que está aqui, e também pela nossa plataforma, que é o Play Plus. Bom, hoje nós vamos mostrar para você, já, mais um convidado. O convidado é sempre o candidato a vice-presidente da República, que é o Germano Rigotto. Ele vai estar daqui a pouco com a gente vai falar. O Germano é vice do Henrique Meirelles. Antes, eu queria dizer para você o seguinte. Nós temos mais algumas pesquisas para mostrar para você. Uma delas é a pesquisa do Ibope, que divulgou agora a intenção de voto para presidente, aqui em São Paulo, só em São Paulo. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 18 de setembro, entrevistado 1.512 pessoas. A margem máxima de erro é de 3 pontos para cima, 3 para baixo, mais ou menos. Então vamos lá? Então, primeira pesquisa para você poder comentar com seus amigos e tal. Liga para o pessoal, acabei de ver lá no jornal. Atenção, vamos lá. Ela é estimulada, portanto foi dado um cartãozinho na mão da turma e é só São Paulo, hein? Não vai fazer confusão aqui. Então vamos lá, em São Paulo, o Bolsonaro tem 30% dos votos. Acho que é o estado da Federação Brasileira onde tem mais votos, não é possível. Está com 30% o Bolsonaro, 13% o Haddad aqui em São Paulo. Alckmin está empatado com ele em 13%, lembrando que o Alckmin foi governador de São Paulo. O Ciro aqui em São Paulo tem 8% e a Marina da Rede tem 6%, ok? Como são 3 para cima e 3 para baixo, ela pode ter 9% ou pode ter 3%. O caso aqui, o Bolsonaro pode ter 33% ou 27%. O Haddad e o Alckmin podem ter 16 ou pode ter 10, porque a margem é 3 para lá, 3 para cá, ok? Bom, já que nós estamos falando aqui em São Paulo, tem mais uma pesquisa também do Ibope, agora para o governo de São Paulo. Margem de erro, também 3 pontos percentuais para lá e para cá. Número de pessoas consultadas, a mesma coisa, 1.512. E a pesquisa foi feita também no mesmo período, de 16 a 18 de setembro. Vamos olhar para São Paulo então agora. Olha lá, estimulada para o governo de São Paulo. Tem um empate técnico aqui, ó. O SCAF do MDB está com 24 e o Dória do PSDB está com 23. Ele pode estar com 27 ou 21. Esse aqui pode estar com 26 ou com 20. O Márcio França, que é o governador atual, né? É vice do Alckmin, está com 9. O Marinho está com 8, empate técnico, logicamente. Mas tem bastante gente que não sabe ainda quem vai votar para governador. Tem 17 mais 11, 18, 28% das pessoas ainda não tem candidato a governador aqui em São Paulo. Agora a briga vai ser braba aqui no segundo turno. Bom, o Ibope também fez a mesma coisa. O Rio de Janeiro consultou 1.512 eleitores entre os dias 16 e 18. A margem lá é diferente. 2 para cima e 2 para baixo. Diferente das outras aqui. Vamos lá. No Rio de Janeiro. Está em primeiro lugar o ex-prefeito do Rio, que é o Eduardo Paes, do DEM, está com 24. Então, deixa eu ver. O Romário está com 18, poderia estar com 20, não há empate técnico. O Eduardo está na frente do Romário, não tem empate técnico, porque são 2 pontos. Em terceiro, o Garotinho. Acabei de ver a notícia agora que o Garotinho está interditado. Ele é ficha suja. Como é que botaram o nome dele? Porque ele ainda tem recurso lá na justiça e por isso está fazendo campanha. Mas o homem é ficha suja. Branco e nulo 20, não sabe 28, é mais ou menos a mesma quantidade aqui de São Paulo. Então essas são as perguntas e as pesquisas para você fazer avaliação. Comentar com as pessoas, etc, ok? Bom, nós estamos dando uma pequena contribuição para você conhecer melhor o candidato a vice, porque é chapa. Já expliquei para você, não dá para votar no vice de uma chapa e no presidente da outra. Os dois fazem parte da mesma chapa, do mesmo conjunto. Então nós temos apresentado e você avalia também pelo vice quem é o programa. É um programa só, tanto para o vice como para o titular. Hoje é o vice do Meirelles, que é do MDB. É o Germano Rigotto, que já foi governador do Rio Grande do Sul, foi deputado federal, enfim, foi candidato a senador no Rio Grande do Sul. E ele é o nosso convidado hoje para a nossa entrevista, né, que você vai acompanhar daqui a pouquinho, ok? Antes, nós fazemos aqui um rápido intervalo na Record News e a nossa primeira live aqui nas redes sociais. Você está acompanhando aqui no Jornal da Record News uma série de entrevistas com candidatos à vice-presidência da República e hoje nós temos mais um candidato. Domingos Fraga e eu vamos conversar com o Germano Rigotto.
que é candidato a vice-presidente da República na chapa do Henrique Meirelles, que é do MDB. Rigoto, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record. Muito obrigado. Antes da gente começar a nossa conversa, nós temos aqui uma pequena biografia sua para a gente mostrar para o pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá. Germano Rigoto tem 68 anos, é cirurgião dentista e advogado. O candidato do MDB concorre à vice-presidência da República na chapa com Henrique Meirelles, também do MDB. Iniciou a atuação política em 1975, filiando-se ao Movimento Democrático Brasileiro. Entre 1977 e 1991, foi vereador pelo município de Caxias do Sul e deputado estadual no Rio Grande do Sul. Na década de 90, foi 3 vezes eleito deputado federal, mantendo-se sempre entre os 2 parlamentares mais votados do estado. Em novembro de 2002, Rigoto foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul pelo então PMDB. Venceu nos 2 turnos das eleições, sendo eleito com mais de 3 milhões de votos. Em 2006, foi pré-candidato à presidência da República, mas não conseguiu a indicação do seu partido e acabou se candidatando à reeleição. Foi derrotado ainda no primeiro turno. Em 2010, tentou voltar ao Congresso, mas foi derrotado na disputa por vaga no Senado Federal. Bom, o Germano Rigoto gentilmente está aqui conosco. Rigoto, você tem 30 minutos a partir de agora, nós vamos conversar um pouco, e nos últimos 2 minutos nós não vamos te interromper, que é para você poder falar à vontade. A gente está vendo aí, e nós convidamos aqui vários candidatos a vice-presidente, e a gente percebe que no programa dos partidos, o pessoal está prometendo milhões de empregos. Tem um que promete 2 milhões, 3 milhões, e tem um aqui que promete 10 milhões de empregos. Então, minha pergunta é o seguinte, a chapa Meirelles e Rigoto promete quantos milhões de emprego para as pessoas que estão desempregadas? É o que, na verdade, é a chapa, Heródoto. Primeiro, a alegria de poder estar aqui na Record News, participando desse espaço que é um espaço importante que é dado aos candidatos a vice-presidente, porque eu acho que nesta eleição, quero cumprimentar os telespectadores, nessa eleição nós tivemos um problema muito sério. A legislação eleitoral é uma legislação muito dura e tu tens que me dizer aqui, olha, nós temos 30 minutos para cada candidato a vice-presidente e que não se cumpra os 30 minutos. Na rádio, é 15 minutos para cada um e olha lá. E, ao mesmo tempo, tu vê coisas que não deveria acontecer. Dentro de uma campanha eleitoral, a agenda dos candidatos que aparece numa primeira e numa segunda pesquisa, os 4, 5 primeiros candidatos, todo dia com divulgação de agenda em espaços nobres, levando a uma situação totalmente desproporcional e desfavorável com aqueles que não apareceram numa primeira e numa segunda pesquisa, apareceram bem. Então, eu fico muito feliz de poder estar na Record News e poder participar de um espaço importante como esse, que a gente não tem tido tanta oportunidade como deveríamos ter para mostrar um pouco o que pretendemos fazer, não eu como candidato a vice-presidente, mas a nossa chapa. O Meirelles fala em 10 milhões de empregos. 10 milhões? 10 milhões de empregos. Não é muito 10 milhões? Não, mas por que ele fala em 10 milhões de empregos, Heródoto? Ele fala em 10 milhões de empregos porque quando ele foi presidente do Banco Central, e eu não preciso dizer o que representa um Banco Central ou o Ministério da Fazenda dentro de um governo, quando ele foi presidente do Banco Central, naquele período, a política econômica, e a política econômica tinha a ver com derrubada de inflação, com derrubada de juro, com todo um conjunto de mudanças que levaram a que neste período em que ele, como presidente do Banco Central, foram gerados 10 milhões de empregos em 4 anos. Tá? Mas o presidente Lula atribui a ele, não ao Meirelles. Não, mas é que, na verdade, isto passou pelo Banco Central, pela área econômica do governo, onde estava o Meirelles. Tá? Se nós olharmos no atual governo, no governo Temer, ele foi convidado para ser ministro da Fazenda. A economia andando para trás, desemprego de 4 milhões de desempregados no Brasil, a inflação subindo, estava em 12%, 13% de inflação, taxa de juros com 14% de taxa Selic, toda a economia desorganizada. Ele vai para a presidência, para o Ministério da Fazenda, e ele consegue, com as medidas adotadas, e vai me dizer, quem é o maior responsável por isso? É
a área econômica do governo. Com as medidas adotadas, o que aconteceu? Nós tivemos uma retomada do emprego, a redução da inflação, a redução da taxa de juros. Então, ele no currículo dele, ele tem sucesso na iniciativa privada e tem um grande sucesso no setor público. Então, quando ele fala, nós podemos voltar a gerar empregos e podemos ter em 4 anos a geração de 10 milhões de empregos, é em cima desses fundamentos, é em cima de uma política econômica que determine uma retomada do desenvolvimento, em cima de uma política econômica que faça com que efetivamente nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, mais duradouro, e que isto vai significar emprego. Para isso, o que diz o Meirelles e o que eu repito? Tu tens que ter um governo que faça com que nós tenhamos a retomada da confiança, da credibilidade no governo. Se nós olharmos os candidatos que aí estão, eu diria o seguinte: tem um candidato que tem experiência e sucesso na iniciativa privada, tem um candidato que tem experiência e sucesso no setor público, tem um candidato que tem uma vida tremendamente realizada, não tem necessidade de buscar recursos aqui e ali, ele vai para exatamente trabalhar e fazer o bem e dar alguma coisa em troca por aquilo que ele conseguiu ao longo da sua vida. Eu não tenho dúvida, esse candidato é o Meirelles. Agora, a dificuldade é que ele não foi candidato à presidência em eleições anteriores, ele não tem um recall de eleições anteriores, como tem outros candidatos que concorrem. Você não teme que ele seja, nós já até explicamos isso aqui, o Fraga explicou outro dia, que ele seja cristianizado pelo seu partido, como o seu partido cristianizou o Ulisses Guimarães e cristianizou o Orestes Quercia, porque eu me lembro bem de um Roda Viva com ele lá na TV Cultura. Não acontece, não há essa possibilidade, essa cristianização? Bom, a possibilidade de cristianização hoje, se nós olharmos, ela não acontece apenas num partido, né? Se nós olharmos candidaturas que estão desidratando aí, em partidos muito fortes, não é uma questão que pode acontecer no MDB. O MDB, na verdade, cometeu muitos erros ao longo desse tempo. Por que eu sou candidato... Só um parênteses aqui, quais os maiores erros que o MDB cometeu? Domingos, o maior erro que o MDB cometeu, o PMDB, o maior erro. Por que eu sou candidato a vice-presidente da República? Porque depois de muito tempo, de muito lutar, inclusive quando apresentaram ali um pequeno currículo, disseram que eu fui pré-candidato à presidência da República em 2006, prejudicando a minha candidatura à reeleição, porque eu tinha tomado uma decisão de não ser candidato à reeleição e tinha um projeto nacional, que era o projeto de tentar fazer com que o PMDB tivesse um candidato próprio. Tendo candidato próprio, tivesse seu projeto, cara própria. Tendo cara própria, tirasse os rótulos de fisiologismo e de clientelismo que tinham grudado no PMDB pelo fato de não ter um projeto nacional seu. Pois bem, eu fui por uma candidatura, por uma prévia com o Garotinho, porque sabia que o Garotinho não era a pessoa que estava preparado para representar o PMDB naquele momento. A cúpula não queria candidatura própria. Eu ganhei de 3-1 do Garotinho, mas a cúpula não queria candidatura própria. Final da história, eu posso dizer que esta luta por ter uma candidatura própria, felizmente agora temos um projeto nacional nosso. Difícil, porque eu repito, qual é o problema do Meirelles? O problema do Meirelles é que ele não é conhecido, como são conhecidos os que já participaram de eleições anteriores, aqueles que já tiveram a oportunidade de ser candidatos a presidente, têm um recall de eleições anteriores, então são muito mais conhecidos. O Meirelles, como ministro da Fazenda e como presidente do Banco Central, por mais importante que seja o trabalho dele, a população não recebe a informação de quem está por trás efetivamente das mudanças da política econômica. Então eu diria, o maior erro do PMDB é ao longo desse tempo não ter tido um projeto nacional seu, não ter tido uma candidatura própria. O risco que nós corremos, Heródoto, é que realmente a gente não tenha todo o sucesso que pretende ter. Nós acreditamos, ainda temos aí dias para terminar esse processo eleitoral de primeiro turno. Acreditamos que a população agora comece efetivamente a conhecer as propostas, duas propostas mais radicalizadas, a direita e a esquerda, que no meu modo de ver não significam propostas que possam conduzir o país para um processo de crescimento e principalmente de união nacional. Não vejo essas duas candidaturas com essas características de ter alguém que assuma a presidência da República e tenha condições de conduzir o país
para um processo de uma política nova e principalmente unindo o país. E eu vejo que o Meirelles tem condições de fazer isso. Quero fazer duas perguntas em cima do que o senhor acabou de falar. O senhor disse que o garotinho não tinha condições de representar uma candidatura própria. Então eu pergunto ao senhor, o presidente Michel Temer tem condições de representar uma candidatura própria? E antes que o senhor responda, eu queria aproveitar o seguinte, o candidato Meirelles tem, em todas as pesquisas, ficado na casa dos 2% a 3%. O senhor acha que alguém com 2% a 3% consegue ter capacidade de unificar o país, como o senhor reclama? Não, com 2%, 3% não, Domingos. O Meirelles só teria condições de fazer isso, porque, primeiro, com 2%, 3%, ele não chega à presidência da República. Eu estou dizendo que se ele conseguisse, e nós temos ainda um tempo para isso, dentro desta polarização absurda que está acontecendo entre dois extremos, se ele conseguisse chegar no segundo turno e ganhar a eleição, a sua formação, o seu preparo, a sua capacidade de diálogo, e do seu lado tem alguém que foi líder de governo e foi líder da maior bancada dentro da Câmara Federal, com trânsito em todas as bancadas. Trânsito hoje, afastado que estou, mas com trânsito, um reconhecimento e um respeito em todas as bancadas dentro do Congresso Nacional. Então, eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho a menor dúvida que o perfil do Meirelles é o perfil de alguém que não apenas é sério, é competente, é honesto, mas tem esta capacidade de unir. Agora, para fazer isso, tem que chegar à presidência da República. Então, eu vou retificar minha pergunta. Eu concordo que com 2%, 3%, é difícil nós acreditarmos que a gente possa fazer isso. Agora, se conseguirmos, Domingos, crescer para chegar a um segundo turno e ganhar a eleição, eu não tenho dúvida. Em relação ao Michel Temer? Michel Temer, no meu modo de ver, quando a gente fala em erros, o presidente Michel Temer assume uma presidência da República e dizem ele não tem, não é credibilidade, ele não tem legitimidade para ser presidente da República. Aí tem um erro. A Constituição determina que no afastamento do presidente, o vice-presidente assuma. Isso é constitucional. Ele tem legitimidade para ser presidente. Mas é muito diferente um presidente eleito que sai com o capital de uma eleição, a força de uma eleição, os votos de uma eleição, e um presidente que assume sendo vice-presidente, tendo que assumir no afastamento da presidência. Então, claro que é totalmente diferente. Legitimidade ele tem. Ele não tem a força que teria se tivesse sido eleito para ser presidente da República. Mas aí o erro que, no meu modo de ver, o Temer cometeu. Aconselhado, provavelmente aconselhado, o Temer diz o seguinte, em determinado momento, serei candidato à presidência da República. Um erro, um equívoco. Depois, não só terminou reconhecendo e não sendo candidato à presidência, mas ele criou um desgaste tremendo, um bombardeio muito mais forte que aconteceu sobre ele, porque ele acenou com a possibilidade de ser candidato à presidência. O que o Temer, no meu modo de ver, teria que ter feito lá atrás? Eu não serei candidato e, mais do que não ser candidato, não me envolverei na campanha eleitoral. O meu papel é fazer com que nós tenhamos um planejamento e uma preparação de terreno para quem vai assumir no dia 1º de janeiro de 2019. Meu papel vai ser permitir condições melhores para quem vai assumir para governar. Como o Temer não fez isso... Ele não cavou a sua própria... Como o Temer não fez... No momento que ele foi também processado, está sendo processado, quase 2 vezes passou processo contra ele. Só para concluir. Heródoto, mas quer que eu te diga? Faltou um desgaste imenso. Total. Agora, faltou uma coisa a dizer. Naquele momento que ele poderia ter dito que não seria candidato, não se envolveria na campanha, ele poderia ter dito a mesma coisa. Se tem denúncias que estão sendo feitas, eu vou responder a cada uma delas a partir do momento que terminar meu mandato. Me permitam terminar o meu mandato, me permitam apenas concluir meu mandato. Mas Heródoto... politicamente é inviável. Não, Heródoto... Então a oposição vai ter que ficar de braço fechado até acabar o mandato? Não, Heródoto. Suspeito de corrupção? Não, Heródoto, a oposição poderia fazer toda a sua... A própria oposição se desarmaria com isso. A própria oposição, ele não está dizendo que ele não vai responder se tiver culpa. Mas a oposição não fez isso com a Dilma. Mas a oposição foi dura com a Dilma. Da qual o seu partido fez parte. Mas se nós analisarmos, Heródoto Domingos, eu digo aos telespectadores, o que aconteceu na Dilma e o período
de transição, porque na verdade o Temer assume num período de transição. Quer dizer, o fato de ter o afastamento de uma presidente e logo em seguida ter um afastamento do vice-presidente, jogava o país para uma situação de, não é nem ingovernabilidade. Quem é que assumiria a presidência da República? O presidente da Câmara. Da Câmara Federal. O que eu quero te dizer é o seguinte, pesou muito nisto de não dar prosseguimento o fato de ter um presidente... Não era para caçar o mandato dele, era só para investigá-lo. Sim, mas isso... Não foi permitido que houvesse uma investigação, até para que dissesse, olha, ele é inocente. Ele vai sair pela porta da frente do Palácio Planalto. Heródoto, de qualquer forma, esta investigação... ela enfraqueceria ainda mais, o governo ficaria totalmente... Aliás, afastaria o presidente. A investigação afastaria o presidente por 6 meses. Ele teria que ser afastado por 6 meses no momento que começa a investigação. Então, não é que o presidente continuaria governando, não, ele teria que ser afastado do cargo para que a investigação acontecesse. Então, imagina a situação que isto determinaria para o país. Então, não é que quem votou contra a continuidade da investigação, votou porque estava defendendo o Temer, votou porque entendia que a interrupção do mandato de um presidente que tinha assumido nas condições que o Temer assumiu, não fazia bem para o país. Agora, isto não significa que o Temer não vai ter que responder a cada uma dessas denúncias a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Candidato, todos nós aqui concordamos que o país vive uma polarização única, extremada. O senhor que está na política há vários anos, provavelmente nunca viu algo dessa natureza. Nós também concordamos que dificilmente, por mais que o senhor não assuma isso, dificilmente o ministro Henrique Meirelles será a pessoa capaz de unificar o país. O senhor acha que assumindo, diante do que as pesquisas dizem, Bolsonaro ou Haddad, algum deles tem condições de unificar o país? E o que eles devem fazer no primeiro dia, na sua opinião, pela experiência que o senhor tem? Bom, primeiro, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que as pessoas, quando eu ainda tenho expectativa de reversão desse quadro, tá, é que tem 2 candidaturas, tá, uma mais à esquerda, outra à direita, tá, que são 2 candidaturas que, no meu modo de ver, quem ganhar a eleição, se acontecer de ir para o segundo turno, quem ganhar a eleição vai pegar um país totalmente dividido e com um processo de radicalização de posições enormes. Eu estava chegando aqui para a Record e vendo redes sociais, agora começou a guerra de torcidas de grandes clubes se envolvendo na eleição, chefes de torcida dando palpite, torcidas de clubes fazendo manifestações. Eles não têm o direito de pode ter, mas o que eu estou te dizendo é que virou torcidas, todo mundo pode, Heródoto. Só que eu acho que está num processo de radicalização. Como nós unificamos? Como nós resolvemos? Mas deixa eu dizer, qualquer das 2 propostas são 2 propostas que não unem. São 2 propostas que jogam o país para uma dificuldade enorme de unir. Tá? Então, eu espero que nós tenhamos ainda esta possibilidade de reversão desse quadro. Aí que se tenha uma luz que permita que se chegue lá. O centro não está muito congestionado? Claro que está congestionado. O Meirelles, o Alckmin, a Marina... Claro que está. Está muito congestionado. Claro que está congestionado, O eleitor também não está cansado desse centro, desses acordos que, para o eleitor comum, parece muito mais um grande conchavo de permanência de quem está no poder? Eu diria o seguinte, o eleitor está cansado de corrupção. O eleitor está cansado de desmandos. O eleitor está cansado da política tradicional. O eleitor está cansado de um país que tem 35 partidos legalizados. 35 partidos. O seu partido representa tudo o que você acabou de dizer agora. Não, Heródoto, a gente dava uma notícia que fala do quadrilhão do PMDB. Mas, Heródoto, não é do PMDB, Heródoto. Isso pega todos os partidos políticos, Heródoto. Tem gente mais... Mas o volume do PMDB é insuportável. Mas, Heródoto, eu sou o que mais briguei... Eu sou o que mais... Mas, Heródoto, foi o que mais briguei para que o PMDB tivesse uma postura que retirasse esses rótulos ruins que grudaram. Nunca indiquei ninguém... Mas não é rótulo, é comportamento. É o envolvimento dessas coisas. Se tu me permite, eu nunca indiquei ninguém para governo. Fui líder do governo, fui líder do partido, fui governador de estado. Nunca fiz uma indicação para governo. Nunca.
pode encontrar uma indicação minha para qualquer cargo em governo. Então eu posso falar com muita tranquilidade. O PMDB tem gente que agiu errado e tem que pagar pelos seus erros. Agora, infelizmente, nós temos um sistema partidário falido e que isso atinge todos os partidos políticos, todos. E quando tu tens alguém falando uma linguagem que é a linguagem que as pessoas querem ouvir. Não estou dizendo que significa prática, não estou dizendo que significa capacidade de governar. Eu estou dizendo, falando a linguagem que as pessoas querem ouvir. Quer dizer, se posicionando fortemente contra tudo isso, dizendo que pode ser ele o responsável por uma mudança profunda no país. Tá? Isto, claro, que tem reflexo na pesquisa. De outro lado, o outro extremo, dizendo o seguinte, olha, nós tivemos períodos onde tivemos a economia crescendo, verdade, tivemos períodos onde tivemos o trabalhador tendo um poder aquisitivo melhor, tivemos períodos onde nós tivemos geração de emprego forte e o saudosismo leva a que se esqueça as coisas ruins também que aconteceram, principalmente no período da presidente Dilma. Tá? Então, nós temos aí duas situações... Mas o PMDB era aliado da presidente Dilma. Mas Heródoto... Como é que pode? O partido uma hora está do lado, outra hora está do outro. Heródoto... Não dá para o PMDB agora aparecer um partido de oposição, ele tem tudo isso. Eu não estou falando em ser o PMDB partido de oposição, Heródoto. Eu estou dizendo que os partidos... Todos têm problema. O problema do PMDB ficou segurado em cargos, em espaços, em governo ao longo de anos. O momento que o PMDB tem um projeto nacional seu, tem um candidato à presidência, isto pode já dar uma sinalização de um partido que começa a mudar. Eu tenho um candidato à presidência e eu não tenho um processo, Eu passei 4 anos de governo no Estado sem um processo no Ministério Público, sem uma CPI na Assembleia Legislativa. São os seus colegas de partido, são todos pendurados no Supremo Tribunal Federal. Estão tentando se reeleger para não perder o foro privilegiado. Aí tu pega o Meirelles, um homem que não tem uma mácula com relação à sua biografia, alguma denúncia de desvio, tanto na iniciativa privada... Então você quer dizer que ele não se vota em partido, vota na pessoa? Porque para votar no partido não dá. Bom, primeiro lugar. Então a gente vota na pessoa, você e o Meirelles. Se eu estou dizendo que o sistema partidário está falido, eu não estou defendendo o partido. Se eu estou dizendo que o sistema partidário, que tem 35 partidos e 70 em fase de legalização, é um sistema que tem que mudar, eu não estou defendendo o partido. Agora, se tu me disser, tem partido puro dentro desse processo... Tem partido que realmente não tem gente que agiu errado, que dentro desse processo se corrompeu ou participou de atitudes erradas? Bom, se tu me disser, tem isso, eu não vejo isso. Fora de uma reforma política, e uma reforma política que mexa profundamente no sistema partidário, que mude o sistema eleitoral, uma reforma política que faça com que efetivamente a gente tenha partidos programaticamente mais definidos. Isso é papel e comando do futuro presidente, fora de uma reforma tributária, de uma reforma previdenciária, de uma revisão do pacto federativo, eu não vejo solução para o Brasil. Então, tu me dizer, o PMDB, porque eu sou do MDB, eu não posso falar que tem que combater a corrupção. Porque eu sou do MDB, eu não posso dizer que nós temos que ter transformações profundas no país e que o futuro presidente da República vai ter uma responsabilidade incrível em conduzir isso. Ele tem que ter história, ele tem que ter bagagem, ele tem que ter seriedade, ele tem que ter capacidade de unir. É isso que eu estou dizendo. Candidato, esse desalento com a classe política que gerou toda essa radicalização que nós estamos vendo, não tem só a ver com a corrupção, tem a ver com o eleitorado, de modo geral, a população mais sofrida, sobretudo, identifica na classe política uma elite privilegiada em relação ao restante do país. Eu vou fazer uma pergunta em relação ao senhor. O repórter Fernando Melles, do R7, trouxe hoje um levantamento que mostra que em 18 estados da federação, nós temos ex-governadores ganhando R$64 mil. Nesse levantamento, o senhor aparece ganhando R$32.600 por 4 anos que o senhor ficou no governo do Estado. O senhor acha que isso também não macula a imagem dos políticos? Não tenho dúvida disso, Domingos. Essa questão da pensão dos ex-governadores acontece em todo o Brasil. Se pode me colocar... 18, eu falei 18. São Paulo não tem.
São Paulo não tem. São Paulo não tem. Eu praticamente... O Paraná tem, o Rio Grande do São Paulo não. 18 e outros estados que não conseguiu, provavelmente não tenha conseguido... Alguns ganham 64 mil reais. Mas não é porque foi ex-governador. Ganha 64 mil porque tem outras aposentadorias, outros ganhos. Tal. Agora, eu concordo plenamente. No Rio Grande do Sul já houve extinção da pensão de ex-governadores. Tá? E existe uma questão do direito adquirido que para frente não tem mais pensão de ex-governadores e, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao passado, tá? Que o Supremo Tribunal Federal vai definir isso. Agora, estas questões, quando eu defendo uma reforma da Previdência, Domingos, é para que a gente tenha a Previdência pública e a Previdência privada sendo uma só, sem essas diferenças. Então, quando a gente fala em reforma da Previdência e que muitas vezes o trabalhador de baixa renda, ele olha e diz o seguinte, mas para que a reforma da Previdência? Vão mexer no meu salário? Não, vão mexer no salário, nas aposentadorias das pessoas que são privilegiadas. Então, eu não tenho a menor dúvida que correções como essa vão ter que acontecer. No Rio Grande do Sul, a pressão da sociedade já fez com que na Assembleia Legislativa fosse aprovado um projeto já sancionado, virou lei, tá? Que acaba com a pensão de ex-governadores. Isso tá? nunca importunou o senhor em nenhum momento? Não, mas eu, quando fui governador, Domingos, eu já tinha, isso existia há muito tempo. Tá? Como existe, eu fiquei 4 anos como governador, governei os 4 anos fechados, 4 anos, tá? Claro que essa questão é uma questão, como eu disse, que realmente é um dos exemplos das diferenças que existem do setor público para o setor privado. Vamos aproveitar, então, falar de plano de governo em cima da reforma da Previdência. Qual é o projeto de vocês nessa área? Tem uma idade mínima? Vocês querem mudar? Qual a intenção da chapa? O grande problema é o seguinte, se nós analisarmos o que acontece hoje no mundo, não é no Brasil, por que na Rússia, na Europa, está se falando em mudar a idade mínima? Ah, por que o Putin está tendo dificuldades com greves, com todo o controle que tem o governo lá, com greves, com manifestações contra a reforma da Previdência? E qual é a reforma da Previdência? O que ele está dizendo? Que lá atrás nós tínhamos as pessoas vivendo muito mais. Hoje, vivendo muito menos. Hoje as pessoas vivem mais. Hoje a longevidade é muito maior. Então, o que ocorre? No momento que as pessoas vivem muito mais, não é lógico que tu tenha a idade limite para aposentadoria, a idade mínima para aposentadoria, seja a mesma de 15, 20 anos atrás, quando as pessoas viviam muito menos. Tá? Então, hoje tu pega, a gente olha e vê pessoas com 100 anos, que tu contava nos dedos uma pessoa que chegava aos 100 anos, hoje é impressionante a quantidade de pessoas que estão chegando aos 100 e passando 100 anos. Coisa que isso não acontecia. Quer dizer, a idade média hoje em determinados estados é 75, 76, 77 anos. Tá? Mas vocês têm uma idade mínima? Olha, o projeto que está no Congresso Nacional é um projeto que ele foi muito mastigado, muito burilado. Eu acho que o presidente que for eleito, qualquer que seja ele, não tem como começar naquilo, tá? E a idade pode chegar aos 63, pode chegar aos 64, dentro de uma construção pode chegar, mas tu tens que ter uma delimitação que leve em conta o quadro que nós estamos vivendo, que é bem diferente de 10, 15 anos atrás. Tá? Então, eu diria o seguinte, não tem que inventar a roda. A vantagem de termos uma discussão da Previdência fez com que já tu tenha isto já burilado, isso já trabalhado, isso já digerido pela sociedade. Então, vai ficar muito mais fácil para quem assumir a presidência, tá? 2 movimentos, a questão da idade e a questão da fusão, da unificação da Previdência Pública com a Previdência Privada. Não que terminou o tempo. Terminou. Você tem então 2 minutos, nós não vamos interromper nesses 2 minutos. Bom, eu só quero agradecer essa oportunidade, a dizer que eu gostaria de falar muito mais no plano de governo, mas de qualquer forma eu tenho um candidato a presidente que eu já disse. Ele é experimentado, ele é preparado, eu tenho uma bagagem, uma experiência de parlamento e de executivo.
e sei muito o que nós precisamos para que o país dê o salto que precisa dar em termos de desenvolvimento. Nós estamos aí, esse ano vamos crescer 1,3%, 1,4% do PIB. Teve 2 anos que andamos 7%, mais de 7% do PIB para trás. E nós teríamos que crescer 4% no mínimo por ano. Eu acho que nós não apenas estamos prometendo o impossível quando se fala em 10 milhões de empregos acima daquilo que já foi feito, e que o Meirelles já comandou um processo que levou essa geração de 10 milhões de empregos em 4 anos, e eu acredito muito na capacidade dele, nas condições que ele tem de ser um grande presidente, e principalmente um presidente que tem essa capacidade de unir, de fazer com que a gente tenha um caminho novo para o país, com desenvolvimento, com geração de emprego e renda, com um desenvolvimento sustentável e principalmente com o enfrentamento das desigualdades pelo Brasil afora. Estou muito confiante na possibilidade de nós deixarmos uma marca importante de mudanças no Brasil. Um Brasil que venha a ser o Brasil dos nossos sonhos. Então, muito obrigado à Record News pela oportunidade, muito obrigado, Domingos, Heródoto, um prazer. O Heródoto, quantas vezes, tu vê, nós falamos tanto, Heródoto, que eu achava que tantas vezes tu me entrevistasse sobre reforma tributária, que eu consegui quase aprovar uma reforma tributária no Congresso Nacional, mobilização, fui aos 27 estados da federação, trabalhei, infelizmente o governo puxou o tapete, impediu o avanço da reforma tributária. Se naquela época nós tivéssemos aprovado a reforma que nós tínhamos construído, o Brasil seria outro hoje. Eu achei que ia ter perguntas sobre a reforma tributária, não tivemos. Eu tenho várias, Domingos, entrevistas do Heródoto sobre esse assunto. Mas muito obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição da Record News para tudo aquilo que vocês precisarem. Obrigado aos telespectadores pela assistência. Germano, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós vamos continuar trazendo aqui as pessoas que são candidatas a vice-presidente da República. Hoje, gentilmente conosco, Germano Rigoto, que é vice na chapa do PMDB, que tem como cabeça de chapa Henrique Meirelles. Na próxima sexta-feira, a entrevista vai ser com Christian Lobauer, que é candidato a vice-presidente na chapa de João Amoedo, que é do Partido Novo. Então, teremos mais uma. Aí nós completaremos uma rodada de 9, é isso? 9. Mário está dizendo para mim que são 9. 9 candidatos a vice-presidente da República. Esperamos, com isso, dar uma contribuição entre tantas outras que estão sendo dadas, não só por nós, por outros veículos de comunicação, para que você possa formar a sua própria opinião a respeito de tudo que está acontecendo no país, ok? Como nós estamos em multiplataforma, nós vamos então aqui para a nossa segunda live aqui dentro do jornal. Vamos lá. Agora há pouquinho, nós mostramos aqui para você uma pesquisa do Ibope feita no Rio de Janeiro, que dava em primeiro lugar o Paes, que foi prefeito da cidade, e em segundo lugar o Garotinho. Não, perdão, em terceiro o Garotinho. E eu disse a vocês que a candidatura dele está sub iudice, ou seja, vai depender da Justiça. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Superior para derrubar uma liminar que liberou o Garotinho para se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. No início de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio negou registro. Aí o Garotinho, disse, mas por quê? Porque ele foi condenado por um tribunal. Ora, se ele foi condenado por um tribunal, em segunda instância, ele é ficha suja. Olha ele aí, ó. E isso deixa inelegível. Agora, cabe ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidir se o Garotinho pode ou não disputar essa eleição no Rio, onde ele está colocado, segundo o Ibope, que eu mostrei agora há pouquinho para você, ele está em terceiro lugar. Bom, queria contar para você um bastidor. Hoje eu estava ali olhando o jornal Valor Econômico e tinha lá uma notícia dizendo que um banco alemão chamado Deutsche Bank disse que o barril de petróleo pode ir a $100. Ih, caramba, o barril vai subir $100. Aí eu logo fiquei pensando o seguinte, quanto será que vai custar um litro de gasolina no posto? Quanto será que vai custar um litro de diesel que está sendo subsidiado pelo governo federal em aproximadamente 30 centavos por litro? O que vai acontecer? Bom, aí nós pedimos a ajuda, o socorro, ao professor Roy Martelanck, que é coordenador do Instituto de Administração da Fundação Getúlio Vargas, é isso ou não? Não, Fundações FIA. Da FIA. Roy, obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela vinda aqui no jornal. Muito obrigado. Por favor. Pô, Roy, mais ou menos hoje, só para a gente ter uma ideia, eu sou leigo, vou fazer pergunta de leigo. Quanto custa um barril de petróleo hoje? Mais ou menos. Olha, nesse instante, nesse exato instante, o Brent, que é o petróleo que interessa, está aqui,
saco, 78,86 dólares. Hoje, 78 dólares, aproximadamente 78 dólares. Mais para 79. Tá, então quando custa 78 dólares lá, esse custo desse barril, ele é traduzido para real quando eu vou colocar gasolina no meu carro, diesel na minha Kombi? Mais ou menos. Acontece que a Petrobras, ela produz quase todo o petróleo Que a gente ela consome vende, aqui. que a gente consome aqui e que ela vende. Tá. Então, ela exporta um pouco, ela importa um pouco. Hoje está exportando um pouco mais do que importa. Ela tem que exportar um pouco, importar um pouco, porque o petróleo que a gente produz não é exatamente aquilo que a gente consome. Então, é uma exportação, uma importação técnica. Ela exporta um tipo de petróleo que eles precisam lá fora e traz um tipo de petróleo para completar o mix ideal para o Brasil. Bom, resultado. Basicamente, ela não exporta nada, não importa nada. Assim, no líquido, Entendo. é pouco. Então, o preço do petróleo lá fora não faz tanta diferença para uma empresa que pouco exporta, pouco importa. Porque ela tira daqui. Porque ela tira daqui. Logo, o custo dela é em dólar ou é em real? Bom, uma boa parte do custo dela é dólar, porque ela precisa importar equipamento, ela paga fretes, ela paga bancos, porque ela se endivida, que é normal e é bom que faça isso, mas ela se endivida em dólares porque é o que tem. Então, ela acaba tendo despesas em dólares que não são pequenas. Agora, ela não tem muita despesa em preço de barril de petróleo. Ela não compra barril, ela gasta com dólar, mas não com barril. Entendo. Bom, então, se a Petrobras for vender esse petróleo lá fora e ele for a 100 dólares, ela vai vender por 100. Ela vai querer. Vai querer 100. Vai querer 100. Vai ver se o mercado paga. Tem que ver se o mercado paga e tem que ver se a gente quer, se o Brasil quer que ela faça isso. Ela é uma monopolista, ela é estatal, mas é monopolista e é um setor que tem que ser regulado, é regulado pela Agência Nacional do Petróleo. Então tem que ver se a gente vai querer deixar que ela faça isso. Ela é uma estatal ou ela é uma empresa de capital misto? Ela é uma companhia de capital misto controlada pela União. O governo federal é o principal acionista e ela tem que seguir uma série de rituais que são do funcionalismo público. Ela tem que comprar por licitação, ela tem que comprar, ela tem que fazer concurso e mais um monte de coisa, porque ela é uma empresa que, apesar de ter sócios privados, ela é uma empresa principalmente do governo. Então, mas outra pergunta de leigo. A razão social dela não é petróleo brasileiro, sociedade anônima? Sim. Eu acho que é. E é. Eu tenho certeza. Não, certamente é. Se é sociedade anônima, é uma empresa de sociedade anônima? Sim, mas é do governo. Metade. Assim como mais da metade. Mais da metade. Assim como o Banco do Brasil também é. E eles têm que seguir regras e rituais que são típicos de governo. Eles têm regras próprias. Eles têm regulamentos próprios para um monte de coisas, mas são auditados pelo Tribunal de Contas e mais um monte de gente. É basicamente uma empresa do governo, que tem sócios privados. No mercado de capitais, ela se comporta como se fosse uma empresa privada, etc. e tal, mas na prática lá dentro ainda é do governo e quem manda lá dentro é governo. Tá. Mas isso é bom ou é ruim para a companhia? Ela tem condição de competir com as outras 7 irmãs, né? Como a gente chama as outras grandes petroleiras do mundo? Ela mal compete com elas. Ela compete numa coisa que é a exploração do petróleo do Brasil. E ela está mal nisso, porque ela está sem capital. Ela acabou de passar por uma etapa muito ruim. Agora, de resto, ela não vai concorrer pelo cliente. O cliente daqui é dela e os outros mal entram. Então, mas ela tem monopólio? Ela tem basicamente monopólio. Não é totalmente monopólio, não, porque é possível importar derivados de petróleo privadamente. Outras companhias podem importar? Se eu quiser, importo. Tá. Eu não quero, não sei fazer isso. Mas se eu quiser, eu posso importar. Qualquer um. Só ter papelada. Agora, para isso eu teria que ter o quê? Teria que ter preço para poder concorrer com ela. Teria que ter preço para brigar com ela. Não chega a ser, no passado, o preço da Petrobras estava um pouco alto perto do preço internacional. Então o que o pessoal fez? Até hoje faz. Tá. Importa derivados diretamente. Diesel, gasolina, importa diretamente do exterior já pronto, já refinado, já processado tudo. E distribui para quem quiser comprar. E com isso faz um lucro interessante, porque como a Petrobras ela tem o domínio do mercado, ela fixa o preço. Se está barato importar, o fulano entra aqui embaixo. Entrou aqui embaixo, toda a diferença é dele.
Agora, se o preço internacional do derivado está acima daquilo que a Petrobras pratica no Brasil, aí não dá. Aí o cara não importa. Ele para e espera. Qual que é a restrição? Você tem que ter porto, tem que ter armazém no porto, você não tem tanta capacidade assim para importar. Agora, a Petrobras, então, com essa característica que você acabou de explicar, ela tem que dar lucro ou ela não tem que dar lucro? Ela precisa dar lucro, ela tem acionistas. Se ela quiser dizer que não vai dar lucro, ela vai ter um problema. Eu vou vender minhas ações. Aquela que eu comprei com fundo de garantia por tempo de serviço. Você está com elas ainda? Ainda estou. Subiu, desceu, tá bom agora. Continua navegando. Não, tá bonzinho agora. Tá. Voltou já um pouco. Foi bom que você não ficou que a mão não esquentou muito, não quis vender muito rápido. Mas então ela é ao mesmo tempo uma estatal, uma empresa do governo, e ao mesmo tempo a empresa do mercado de ações, que tem acionistas privados do mundo inteiro. E é uma das grandes empresas do mundo. Então, mas a qual patrão, a qual senhor eu vou servir? Ao governo. Ao Estado ou ao investidor? Quem contrata as pessoas que administram a empresa? Bom, eu acho que é o RH da empresa. Não. Quem contrata o pessoal de cima não é via RH. Eles são eleitos pelos acionistas. Isso. Ótimo. O principal acionista, quando ele dá voto, é o governo. Tá. Então, o governo que escolhe quem que vai estar lá. E você já tem a resposta. A que padrão você vai seguir? A que patrão você vai servir? Você vai servir a quem te colocou lá. A ordem, nesse instante, é recapitalizar a Petrobras. O que aconteceu? Lava Jato, aquela corrupção toda, todo mundo viu, tomou um monte de processo internacional. Ao mesmo tempo, o preço do petróleo caiu. E ela ficou sem dinheiro, sem credibilidade, ela conseguia pegar emprestado, mas já tinha limitações. Juro muito alto. Colocar ações sem pensar, nem pensar em vender ações naquela hora, quer dizer, ela ficou sem dinheiro, ela meio que travou investimentos no pré-sal e ficou lá no dia a dia dela. Com isso, o que aconteceu? Se ela não consegue investir no pré-sal, outros vão fazer investimentos. O Brasil continua vendendo as reservas para a Petrobras e para quem quiser comprar. Então os outros andaram comprando. A Petrobras, ela adoraria poder voltar a fazer isso, até voltou a fazer isso. Ela está com planos bem firmes. Para isso, ela precisa ter, primeiro, credibilidade. Segundo, capital. Para você ter credibilidade, você tem que ter lucro. Isso tem que estar crescendo. Crescendo não vai dar no Brasil de hoje, mas lucro dá. Para você atrair capital, você tem que ter... regras fixas, ou não? Isso é fundamental. Contrato? Se você não vai honrar contratos, ninguém vai te dar R$1 emprestado, nem investir R$1. Então ela tem que mostrar que ela vai cumprir, vai honrar com tudo aquilo que ela promete. Ela tem que mostrar que tem credibilidade. Ela tem que mostrar então que tem lucro e que não vai sacanear de novo. Entendi. É complicado, porque o dono é governo. O governo é de tombo. Você percebeu? A Petrobras está dando e vai dar o lucro que o governo quer que ela dê. O lucro dela é administrado pelo aquilo que o governo quer que ela faça. Ela não está no ambiente competitivo, ela não concorre com ninguém. Tem esses pequenos assim, mas de resto economia, não tem. É uma economia de mercado? A Petrobras é por isso que a Petrobras é estatal. A empresa estatal não concorre na economia de mercado? Ela concorre com quem? Não. Com ela mesma? Bom, não tem. Mas ela... Não tem. Não tem? Não tem? Tá. Não tem esses pequenos assim, mas de resto não tem nada. Tá. Ela ficou sozinha. Se você tem uma empresa sozinha no mercado, pesado como o de combustíveis, que é pesadão, é grande, é importante para todo mundo, não tem dúvida que é fundamental para o Brasil. Ou você tem um ambiente, sim, competitivo, com 3, 4, 5, 6 empresas que não tem, ou você vai ter que regular isso firmemente para que não façam bobagem, para que não aumente o preço que vai para a lua, porque está sozinho, você é obrigado a comprar gasolina, você paga o que o cara pedir. Isso é um monopólio. Não pode. Ou é estatal. E aí ele, cara sozinho, meio que maneira e não exagera muito. Ok? Você não tem muita outra configuração. Para você ter mercado, se você me diz, é mercado. Ok, mas então tem que ter mercado.
O mercado significa, tem que ter competição. Se não tem, então, como é que faz? Vai deixar o cara sozinho? Não vai deixar. Oi, muito obrigado pela explicação. Ficou bastante claro. Agora acho que nós entendemos bem. Queria pedir para você assinar ali o nosso quadro da celebridade, mas queria que você esperasse só um instantinho aqui. Ok. Bom, professor Roy Martelan, que é coordenador da Fundação do Instituto de Administração da FIA, que é ligado à Universidade de São Paulo, não é isso ou não? Gentilmente aqui conosco, não é? Nós vamos fazer mais uma live aqui no jornal, ok? Enquanto você acompanha o intervalo na TV, as demais plataformas continuamos aqui, ok? Vamos lá. Olha, um estudo da CNI, Confederação Nacional da Indústria, diz o seguinte, que para você exportar ou importar alguma coisa no Brasil, você paga 7 taxas, são cobradas 7 taxas para importar e exportar. Só para pagar 7 taxas, imagina a dor de cabeça que deve ser isso, a papelada que é isso. E mais, eles estão dizendo que a cobrança de valores é desproporcional. E por esse motivo, o custo que o Estado brasileiro impõe é até abusivo de encargo. Tudo isso tem impacto aonde? Na cadeia produtiva daquilo que a gente vende para o exterior e naquilo que a gente importa do exterior. Então precisaria mudar. Eu não sabia, eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia exatamente, é um assunto que eu conheço pouco. Mas, por exemplo, eu não sabia que esse Ancine é um imposto chamado Condecine e Remessas. A ANEEL, taxa de fiscalização da ANEEL, Aí tem que pagar uma taxa de licenciamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Já pensou? Vamos ver outra taxa ligada aqui à compra e venda da indústria. O IBAMA, taxa de emissão de licença de veículos, taxa de motores ou máquinas importados. O IBAMA cobra outra taxa, taxa para emissão de autorização para importação de mercúrio metálico. Olha só a quantidade de taxas que existem no nosso país. Por isso a nossa competitividade, isso aqui faz parte do chamado custo Brasil, a burocracia, a quantidade de coisas, uma taxa só. Tem mais alguma ou não? Tem mais uma. Então vamos ver mais uma aqui. Taxa cobrada no exterior. A Anvisa também cobra, que é a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. A Receita Federal também cobra taxa de utilização do sistema integrado chamado de Siscomex. Então, você tem uma ideia aí, são 7 taxas diferentes para a gente colocar produto no mercado internacional ou a gente trazer de lá para cá. Bom, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinou que a investigação da Lava Jato, que teve como alvo o ex-governador do Paraná, Beto Richa, saia da competência do Sérgio Moro e mande para outra vara da Justiça Federal em Curitiba. Olha que legal. O relator do caso, que é o ministro Og Fernandes, considerou que os elementos apurados até o momento não têm relação com a Operação Lava Jato. Por isso não está na mão do Moro. Por isso ele não vai ser julgado por Richa. Esse cidadão aí, ex-governador, teria, segundo a polícia, recebido pelo menos 2,5 milhões de reais para a Caixa 2 de campanha eleitoral em 2014. Por isso ele foi no Xilindró, mas como você sabe, Gilmar, el libertador, né, fez com que ele saísse da cadeia. Já está livre, leve e solto, fazendo campanha. Queria fazer uma correção. Sempre que nós erramos aqui, nós fazemos correção. Sempre a gente apresenta aqui o detetor de corrupto. E várias pessoas por aí têm usado isso, divulgado. Tudo bem, sem nada. Porque nós fizemos esse detetor com todos os candidatos apresentados, de todos os partidos. Depois nós começamos a rodar estado por estado, passamos por vários e agora nós estamos indo lá para o Mato Grosso do Sul e ontem nós mostramos. Nós mostramos o Reinaldo Zambuja, que é candidato ao governo do Mato Grosso do Sul ontem. Coloquei aqui. Bom, aí estava escrito aqui que não existe nenhum inquérito contra ele. Mas várias pessoas ligaram para cá, o pessoal do Mato Grosso, dizendo o seguinte, e nós checamos, o Reinaldo Zambuja tem 3 inquéritos no STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é investigado por suspeita de corrupção.
Ok? Nós já pedimos aí a correção das informações para o aplicativo. Tá certo ou não? Bom, outra coisa, por falar em aplicativo, essa coisa toda, você se lembra do ex-senador Delcídio do Amaral? Lembra dele ou não? Lembra que ele teve o mandato cassado em 2016 e se tornou inelegível até 2027? Pois é, agora o homem acha que pode voltar ao Senado. Mas como é que é isso? É que na última segunda-feira, esse cidadão aí, ele registrou a candidatura dele pelo Mato Grosso do Sul, para ser senador de novo. Após uma renúncia de um médico, abriu uma vaga e ele entrou lá. Agora, a Justiça Eleitoral deu prazo de 3 dias para ele juntar papelada, ok? Dizendo que não existe inelegibilidade contra ele. Se não existir, ele pode concorrer e pode até ser novamente eleito senador pelo Mato Grosso do Sul. De que partido que ele era? Ele era do PT, lembra disso ou não? Ele era líder do PT no Senado, quando deu aquela bruta confusão que ele foi gravado, lembra ou não? Perdeu o mandato. Bom, sai de mandato para lá, sai mandato para cá, eu quero lembrar o seguinte, nós estamos aqui pagando imposto, nós estamos com 1,668 bilhões, ou se você quiser, fica mais fácil, 1,6 trilhão. Tá certo? 1,6 trilhão que nós pagamos, então, aí já de imposto esse ano. Hoje, para variar, teve mais um tiroteio na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Bom, todo mundo ficou assustado, aquele pessoal que passava pela linha amarela, foi uma correria danada. Teve gente que voltou até contramão. Matheus, como é que foi esse tiroteio aí, Matheus? Conta aí pra gente. Boa noite, Heródoto. Muito boa noite a todos. Olha, policiais militares do 18º Batalhão de Jacarepaguá, eles realizavam um patrulhamento quando foram atacados pelos criminosos. Os agentes revidaram e foi aí que começou o confronto. Os disparos fizeram com que várias pessoas que passavam de carro, principalmente pela pista sentido Barra da Tijuca, voltassem na contramão. Isso provocou reflexos em várias vias, entre elas as estradas do Pau Ferro, Tindiba e Três Rios. Por enquanto, não há informações de feridos. Matheus Queuser, do Rio de Janeiro, para o Jornal da Record News. Obrigado. Marcelo Cândido, do PDT, teve a candidatura ao governo de São Paulo, agora indeferida pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, por não se enquadrar nos pré-requisitos da ficha limpa. Segundo o TRE, ele é ficha suja. Cândido foi condenado por improbidade administrativa quando ele foi prefeito de Suzano, que é aqui perto, aqui na região leste de São Paulo. Logicamente, cabe recurso aí ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vamos ver o que eles vão decidir, se ele pode ou não continuar na campanha aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza aqui conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. A gente vai fazer um live, vai ser o 5º live de hoje, assim que o jornal terminar aqui na TV. E nós encerramos com uma homenagem à literatura de cordel, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pela Unesco. Vamos ver, então. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler